tante volte, ma lei crede? Sì, sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio, Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós temos recebido muitas revelações esta semana. Irmãos, estamos recebendo mais. Recebi uma hoje e logo em seguida recebi duas informações, irmãos. O qual, irmãos, é o que mais nós temíamos, irmãos. Veja bem. Olha só, o Papa, recebi um vídeo do Papa, pequenininho vídeo, mas ele esclarecendo e dizendo e negando a existência de Deus. O Papa dizendo que Deus não existe. Ele fala da Trindade e diz do Padre, Espírito, Padre, Filho e Espírito Santo. E agora, veja só, a ação da OTAN na Crimeia pode levar à terceira guerra mundial, diz a Rússia. Veja bem, Rússia aí querendo a terceira guerra e tudo está para explodir, né, irmãos? Já ali no país, na Ucrânia, já está essa guerra perdurando muito tempo e agora a OTAN toma essa iniciativa, irmãos. Veja bem que coisa. Fala foi feita pelo presidente do país, atual vice-presidente do Conselho de Segurança. Olha, irmãos, eu vou colocar aqui o áudio, o vídeo, melhor dizendo, do Papa, esclarecendo que Deus não existe. Sabendo nós, e que nós recebemos este dia uma revelação mencionando o nome do Papa. Muitos católicos podem até falar, mas isso é um absurdo, né? Mencionar o nome do Papa, mencionar o nome do Anticristo na Terra, sobre as perseguições, sobre este dia, uma irmã me perguntou que estava em dúvida. Irmão Paulo, estão falando que nós não vamos passar pela grande tribulação. Eu falei para ela, irmã, lê em Apocalipse 7, versículo 9 e 13, que ali está a resposta. Né? Que João teve a visão e um dos anciãos perguntava para ele, da onde veio esse povo, esse grande povo, vestido de branco? E João falava, veio lá da grande tribulação. Aonde é a grande tribulação? Aqui na terra em que vai acontecer, né, irmãos? Olha só, vamos colocar o vídeo do Papa negando a existência de Deus. O próprio Papa negando a existência de Deus, falando sobre a Trindade, né? Padre, Filho e Espírito Santo. Tá em italiano, mas deu para entender perfeitamente. Veja bem, irmãos, o tempo está corrido, né? Às vezes quando a gente fala algo aqui, muitos se declaram aí, né? Tá aterrorizando, tá colocando medo, tá formando ideia. Não, irmão, essa ideia já está formada em Apocalipse faz tempo, as visões de João, né? Você procurando na Bíblia aí você vai ter, né? Se é nós que estamos aqui falando sobre essas ideias. Por isso que nós estamos cada dia mais falando para o povo, retorne para as suas igrejas, né? Vamos arrancar a placa para não falar que nós somos aqui. Eu sirvo a Deus na congregação, mas muitos servem a Deus na Assembleia Universal, Igreja da Graça, IPDA, Deus é Amor. Muitos servem em outras igrejas. Então retorne, você que parou, retorne para as suas igrejas, que o tempo está contado. As coisas estão acontecendo rápido, né, irmãos? E aí nossa querida Irmandade tendo revelação, né? Eu gostaria muito de receber uma revelação também de pessoas que não é de nenhuma igreja, que Deus também mostra. Deus, quando tem um plano na vida de uma pessoa, Ele mostra assim. Vamos ver esse vídeo do Papa negando a existência de Deus e vamos falar aqui sobre essa possível guerra, né? Tante volte, ma lei crede? Sì, sì. In che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio, Dio. Ma Dio non esiste,
non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Que é, ó, veja bem, o presidente da Rússia, atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, é um nome meio complicado, diz que qualquer invasão na península da Crimeia por um Estado-membro da OTAN pode ser entendida como uma declaração de guerra à Rússia, podendo levar a uma terceira guerra mundial. Para nós, a Crimeia é parte de nosso país, e isso significa, para sempre, qualquer tentativa de invasão do território é uma declaração de guerra contra nós, disse ele ao site de notícias. Qualquer um que invadir a Crimeia ali, que segundo ele fala, está entendendo-se como uma invasão ali, e isso é declarado sim a terceira guerra, que vários países aí vão, né, um contra o outro. Isso daí não é bom para ninguém, né, irmãos? Não é bom para o país, não é bom para a economia, não é bom para nada. Mas está escrito, vai ter que acontecer, né? Olha só, e se isso for feito por um Estado-membro da OTAN, isso significa conflito com toda a aliança do Atlântico Norte. Será a terceira guerra mundial, uma catástrofe completa, completou. O atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo diz que ainda que, se a Finlândia e a Suécia entrarem para a aliança, a Rússia será obrigada a fortalecer suas fronteiras, estando pronta para as medidas de retaliação, o que pode incluir a perspectiva de instalar mísseis hipersônicos em seu limite. Olha só, a península da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e tem grande importância geopolítica para o país devido à sua localização, servindo como uma via de acesso ao Mar Negro a partir do Mar de Azov, pouco depois do início da guerra. O Kremlin listou uma série de condições para acabar com o conflito, incluindo a garantia de que a região seria enxergada como território russo. Vocês entendem? Mas qualquer coisinha que entrar ali na Crimeia já começa. Isso são coisas que estão acontecendo, irmãos. Aos poucos vai indo de um lado ao outro e ninguém percebe isso. Está tudo mil maravilhas, né? Irmãos, vamos ouvir aqui uma revelação da nossa irmã. Que a nossa irmã, assim que enviou essa revelação, que essa irmã é muito usada por Deus. Deus dá muita revelação para ela, como dá para muitos irmãos aí, irmãs. Olha só a revelação dessa irmã que ela viu. Nós temos que postar, irmãos. Me perdoe. A Irmandade manda aqui para o canal. Eu tenho que postar. Que é um aviso para todos, irmãos. Eu gostaria de não estar postando isso. Né? A gente fala aqui que é mil maravilhas. Vai mesmo pro mundo. Vai aproveitar a vida. Que vai ser mil maravilhas. Né? 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quem são os prudentes? Aquelas que estão dentro das suas igrejas. E as loucas? As que estão fora de suas igrejas. Aí fica entre vocês e Deus o que vocês decidem. Vamos ouvir, então, a revelação da nossa irmã. O que vocês acham sobre este vídeo de hoje? Dê um joinha, Deus abençoe a toda a querida Irmandade que está dando joinha e o YouTube está mandando para as pessoas, irmãos. Irmãos, o Evangelho e a salvação tem que chegar aos 4 cantos da terra. Porque enquanto não for salvo, irmãos, os escolhidos, Deus não mandará o seu Filho vir em nuvens em glória buscar os seus escolhidos. Sabendo nós em que Deus já está recolhendo, a colheita já está sendo feita aos poucos. Cada um, irmão, que o Senhor recolhe é uma vitória na vida dele. É Deus levando. Este sim não passará pela grande tribulação. Mas nós que vamos ficar aqui, se ficarmos ainda aqui, vamos ter que passar. Né, irmãos? Vamos ouvir aí a revelação da serva de Deus? Vamos lá. Irmão Paulo, a paz de Deus. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, irmão Paulo, foi essa madrugada. Todas as vezes que eu vou deitar, que eu faço a minha oração, eu vou deitar, eu gosto de ouvir palavras.
eu ouço 2, 3 palavras com o foninho no ouvido, né? Então eu fiz a minha oração, fui deitar, fiquei ali ouvindo as palavras, pulava uma palavra, acabava uma palavra, entrava outra, inclusive palavras que o irmão posta, né, no seu canal. Deus, um momento, eu comecei a ouvir uma palavra, sabe, uma palavra gloriosa. E eu estava ali na comunhão muito gostosa, com o fone no ouvido, ouvindo aquela palavra maravilhosa. Deus usava muito do irmão. E eu, de repente, eu já estava lá dentro dessa palavra. Eu estava ouvindo a palavra, mas eu fui arrebatada para dentro dessa palavra, para dentro dessa igreja. E só que é uma coisa muito incrível, que nunca aconteceu isso comigo, irmão. Nunca. É uma coisa muito diferente, né? Deus me arrebatou para dentro desta palavra. E eu, na palavra, eu estava vendo tudo o irmão pregar. Só que era uma igreja, né, tipo assim, a tribuna, a congregação, só que era tudo escuro, estava tudo escuro. E eu me via deitada, né, lá dentro da igreja, assim, de lado do homem pregando. Tinha um homem novo, uma faixa de 36 anos, menos de 40 anos ali, pregando, irmão. Ele pregava com toda a autoridade, como se fosse mesmo sabe, um homem de Deus mesmo. E eu ali, dentro dessa pregação, eu estava, sabe, eu estava na realidade deitada, ouvindo a palavra. E eu fui arrebatada lá para dentro dessa palavra. Mas eu me encontrava deitada, lá estava tudo escuro. E eu via nitidamente o homem pregando na tribuna. E eu deitada do lado, como se eu estivesse aqui no meu quarto, mas eu estava lá na palavra. Lá dentro daquela igreja deitada, sabe? E eu via tudo. Eu ouvia a palavra no foninho e eu via e via também aquele homem pregando lá. Ele falava assim: aquele que me obedecer, eu nunca vou desamparar. Aqueles que me ouvir, eu sou contigo. E me pregava muita coisa, mas pregava. E eu ali ligada naquela pregação dele, mas ao mesmo tempo ouvindo a palavra aqui na minha cama. É tipo que eu fui arrebatada para lá, né? E esse homem, e ali eu tinha sido arrebatada para lá, e eu estava no escuro lá, eu estava ouvindo tudo que ele falava. Só que aquilo lá não era pregação de Deus. Aquilo lá, eu estava ali, eu estava sabendo, eu estava caladinha ouvindo tudo. Sabe? Engraçado que eu ouvia a palavra no foninho, a palavra mesmo do culto, né? Do santo culto ali, da palavra de Deus. Ao ser arrebatada lá para dentro dessa igreja escura, eu estava ali prestando atenção no que o homem falava, o homem novo. E eu ali ouvindo a palavra e ouvindo ele falar, sabe? Essas coisas. Mas falava muita coisa, o povo se gloriava, sabe? Era tudo escuro. Eu sabia que tinha uma multidão ali gloriando ele. E eu bem ali sabendo que era o anticristo. Ele estava de terno, era um homem novo e estava sendo muito adorado. Sabe como Deus usa do irmão com toda a autoridade? Então, na palavra de Deus que eu estava ouvindo na minha cama com um foninho no ouvido, ele estava sendo muito usado por Deus. E eu, ao ser arrebatada para dentro dessa palavra, lá já havia o anticristo pregando. O irmão está entendendo? Santo Deus, irmão. Foi terrível, terrível. Olha, nós temos que ficar muito em comunhão com Deus, porque esses últimos dias Deus está mostrando muita coisa. Está acontecendo, vai acontecer muita coisa. Nós temos, Irmandade, que falar de Deus para as pessoas, porque o anticristo ele já está pregando aí já. Deus mostrou para mim. Através de uma santa palavra que eu estava ouvindo, eu fui arrebatada para dentro daquela igreja que o anticristo estava pregando.
O anticristo estava pregando com toda autoridade e o povo estava lá gloriando. Só que eu não vi ninguém, sabia que tinha uma multidão lá, mas estava tudo escuro, porque ele é o homem do pecado. Então ele estava enganando muitos. Então nós temos que abrir nossos olhos espirituais, orar muito, pedir muito a Deus, porque os tempos estão se abreviando muito mais do que nós pensávamos antes. Tá bom? Então vamos ficar firme com Deus, pedir a Deus a guia, vamos orar um pelos outros para que ninguém venha se perder, a não ser o filho da perdição, porque muitos estavam ali, muitos que estavam ali era da congregação cristã no Brasil. Muitos, a maioria estava adorando o anticristo. A maioria, muitos, né? Então, Deus me mostrou isso. Eu estava ouvindo uma palavra, ele me levou para dentro dessa palavra e quem estava pregando lá era o anticristo. Então, o anticristo já está pregando na terra. Então, nós temos que ter muito cuidado, abrir nossos olhos espirituais, porque muitas coisas daqui em diante vai acontecer, já estão acontecendo, né? Eu, ouvindo uma palavra de Deus, e fui arrebatada para ver o anticristo pregando. Isso nunca me aconteceu, foi a primeira vez. Eu fiquei assim maravilhada com tudo que eu ouvi ali, sabe? Falei, meu Deus, isso é o anticristo, já está pregando na terra dentro das igrejas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a coisa vai se estreitar mais. Isso é terrível, porque as religiões vão se unir, vão todas se unir. A única que não vai unir vai ser a congregação que está no Brasil, porém é que vai ser perseguida. Então nós temos que ficar firme e muito firme mesmo com Deus. Vamos alertar nossos irmãos, vamos orar pela família dos nossos irmãos que ainda não servem a Deus, vamos orar pela nossa família, pedir misericórdia com o Senhor Jesus, porque está estreitando. Até nas visões, nos sonhos, nas revelações, Deus está mostrando que está se estreitando. Então vamos ficar firmes espiritualmente, vamos orar, jejuar, consagrar, largar tudo que agrada a carne, vamos agradar o Espírito, agradar o nosso Deus, porque o fim está perto, muito perto. É isso que eu tinha para falar. Deus que abençoe a todos, a santa paz de Deus.